Amigos, estamos aqui na praça. É neste local que acontece o ritual do Oricuri. Me foi permitido filmar apenas esta parte. Aqui estão as casas e os moradores. Cada pessoa que vive na cidade de Águas Belas também tem uma casa aqui. Todos se reúnem neste lugar durante 3 meses, setembro, outubro e novembro. Durante esse período, o ritual do Oricuri acontece uma vez por ano. Esta parte eu posso filmar, mas a outra não me foi permitido registrar, pois lá está a árvore sagrada que ninguém pode fotografar. Eu a vejo agora, mas infelizmente não posso capturá-la em imagens. Minha jornada para o povo fúnio começou em Pernambuco, na sua capital Recife. Há muito tempo eu me interesso por uma planta psicoativa chamada jurema. Há pouca informação sobre ela, mas sabe-se que essa planta é amplamente encontrada nas regiões do Nordeste do Brasil, especialmente aqui no estado de Pernambuco. Ela faz parte das antigas tradições xamânicas e do legado místico do Brasil. Eu estava buscando informações sobre essa planta. Um dos grupos que a utilizam em seus rituais há séculos é o povo fúnio. Eles são um dos poucos povos indígenas que trabalham com a jurema em um contexto espiritual e ritualístico. Outro motivo para essa viagem foi uma pergunta que recebi de espectadores do canal. Existe algum xamã que trabalhe com energias escuras? Alguém que possa remover influências negativas? Um tema, para dizer o mínimo, perigoso. Uma questão complexa, mas que me chamou a atenção. E o mais interessante, apenas 3 grupos ou povos na América Latina realmente trabalham nesse contexto. E entre eles, mais uma vez, estavam os fúnio. Eu estava reunindo informações quando descobri que meu amigo Bruno havia visitado os fúnio há 2 anos e agora estava planejando voltar. Decidi me juntar a ele para realizar meu próximo trabalho antropológico e participar da iniciação da jurema junto ao povo fúnio. Cheguei a Recife e nos encontramos no aeroporto. Foi ele quem me recebeu. Faltavam ainda 20 dias para o início do carnaval, mas os ensaios já estavam acontecendo por toda a cidade. Em Recife, o carnaval não é apenas uma festa popular em massa, mas sim uma tradição enraizada desde os tempos coloniais. Aqui dizem que o carnaval é mais sobre cultura e história do que sobre a imagem que temos dele, pensando apenas no Rio de Janeiro e no samba. Recife é o centro do carnaval do universo, não somente do Brasil. Aqui pulsa carnaval, aqui é a essência do carnaval. Não é uma vitrine, não é uma fantasia, não é um carro de uma escola de samba passando em uma rua. Aqui é cultura. O carnaval daqui é um dos mais autênticos do país. Diferente do Rio, onde o samba domina, os ritmos principais em Recife são o frevo e o maracatu, que nasceram nesta região. O carnaval aqui é uma expressão da identidade local, uma fusão de tradições africanas, indígenas e europeias. Recife é uma das cidades mais antigas do Brasil, fundada pelos portugueses em 1537. No entanto, inicialmente Recife era apenas um pequeno vilarejo de pescadores e o porto de Olinda. Recife é um moderno centro metropolitano, sendo o polo econômico e cultural da região. A cidade é frequentemente chamada de Veneza brasileira, devido à grande quantidade de canais e pontes. Já Olinda, por outro lado, preservou a atmosfera de uma cidade colonial antiga, famosa por suas ruas estreitas e igrejas barrocas. Olinda é reconhecida por seu impressionante patrimônio arquitetônico colonial. A cidade é considerada um verdadeiro museu a céu aberto, com seus mosteiros, igrejas barrocas e casas coloridas. Seu centro histórico foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco. No entanto, antes de falarmos da influência europeia, é fundamental lembrar que essas terras originalmente pertenciam aos povos indígenas tupis. Com a chegada dos portugueses no século XVI, começou um intenso processo de colonização. Os europeus tomaram as terras e forçaram os povos originários a se converterem ao catolicismo. Esse processo resultou na gradual extinção de muitas tradições e idiomas indígenas. Ainda assim, o legado indígena permaneceu. Um dos poucos povos que conseguiram preservar sua língua e suas tradições foi o povo fúnio.
Alugamos um carro e partimos para Águas Belas, uma pequena cidade no estado de Pernambuco, a cerca de 300 quilômetros de Recife. A viagem até lá leva aproximadamente 6 horas. Quanto mais avançávamos, mais evidente se tornava que a paisagem ao nosso redor não se parecia com os trópicos habituais. Estávamos entrando na Caatinga, um bioma único que existe apenas no Brasil. Caatinga significa terra sem floresta na língua indígena. É uma terra onde o calor e a seca dominam a maior parte do ano, onde as poucas árvores perdem suas folhas para escapar do sol escaldante e, em vez do verde exuberante, há arbustos espinhosos e cactos. O clima nessa região é extremo. Durante o dia, as temperaturas podem chegar a 40 graus, mas à noite caem drasticamente. As chuvas ocorrem apenas por alguns meses no ano, e no restante do tempo, a Caatinga se transforma em planícies secas e áridas, onde apenas as espécies mais resistentes conseguem sobreviver. Entre essas plantas está a jurema, considerada sagrada pelo povo fúnio. A pecuária e a agricultura são as principais atividades da região, mas a terra é pobre e nas épocas de seca, a água se torna um verdadeiro tesouro. Apesar dessas condições difíceis, o povo fúnio conseguiu preservar sua cultura e tradições, transmitindo seus conhecimentos de geração em geração. À medida que nos aproximávamos de Águas Belas, a sensação de que algo especial nos esperava se tornava cada vez mais forte. Para mim, a paisagem lembrava a região de Orenburg, de onde venho, estepes, colinas. Não sei, talvez eu esteja enganado, talvez tenha sido apenas uma impressão por estar longe de casa há tanto tempo. Por volta do ano de 1500, na chegada dos europeus aqui, que vieram em busca de terra, das riquezas da terra, eles praticaram vários crimes, matança, estupro, entre outros, para botar para correr nossos antepassados. Aqui, nessa serra, chamada Serra do Comunati, em português, que tem o nome de Fuane e Atilá, no nosso idioma, foi aqui o refúgio dos nossos antepassados, porque aqui existe água, existe alimento, tanto a caça como as frutas. Aqui, por ser uma região seca, no agreste, meridional de Pernambuco, não tinha alimentação para eles na Caatinga. Então, aqui, para eles ficarem muitos anos, um tempo, se escondendo para não ser morto pelos os portugueses, foi aqui a casa, foi a mãe, até hoje é essa casa. Este é o Nai, e este é seu irmão, Keksu. Sua família será nossa guia na cultura e nas tradições do povo fúnio. Eles nos conduzirão por esse mundo onde antigos conhecimentos, língua e rituais foram preservados e transmitidos de geração em geração. Segundo as tradições orais, os fúnio foram, no passado, um povo poderoso que dominava vastos territórios. No entanto, com a chegada dos colonizadores portugueses no século XVI, suas terras foram tomadas e sua população foi forçada à cristianização. Para compreender melhor a cultura do povo fúnio, visitei diversos lugares e conversei com diferentes pessoas. Neste relato, para que vocês também possam ter uma visão completa sobre o povo fúnio, decidi me concentrar em alguns dos aspectos que me pareceram mais importantes. São eles: a língua fúnio, a arte, englobando música e dança, a planta jurema, que os fúnio utilizam em suas práticas espirituais, e por fim seus rituais, incluindo o mais fechado e misterioso de todos, o ritual do Oricuri. Assim como muitos outros povos indígenas, os fúnio possuem uma rica tradição xamânica, no centro da qual está o ritual do toré. O toré é uma dança sagrada realizada durante cerimônias de iniciação, rituais de cura e momentos de contato espiritual com o mundo dos ancestrais. Foi com esse ritual que se iniciou a cerimônia de consagração da medicina da Jurema. Ella
Você pode falar sobre canto? Os cânticos Funiô, ele tem bastante propagação, ele é bastante considerado mundialmente. Os cânticos, eles têm como intuito a educação, tanto de criança, de jovem e até adulto mesmo. Anciões fazem esses cânticos. Eles trazem bastante as mensagens educativas, de também nos conduzir a estado espiritual, mental. E alguns deles vêm diretamente da ancestralidade, que eles são também usados em rituais para a gente chamar a força, chamar as ancestralidades para estar junto com a gente, fazendo aquele trabalho. Então ele é bastante diversificado, pois também tem alguns cânticos de alegria, tem outros de conscientização, tem outros que não tem letra, que é simplesmente a melodia. Todos eles têm uma linha. Uma das principais características que diferenciam os Funiô de outros povos indígenas da região é sua língua, o Iatê. Diferente da maioria dos idiomas indígenas do Brasil que estão à beira da extinção, o Iatê ainda é transmitido de geração em geração e continua sendo utilizado no dia a dia. Os linguistas acreditam que o Iatê não pertence a nenhuma das grandes famílias linguísticas, o que o torna único entre os idiomas da América do Sul. Os Funiô utilizam o Iatê não apenas para a comunicação cotidiana, mas também em seus cantos rituais e cerimônias sagradas. Embora muitos membros da tribo também falem português, dentro da comunidade o idioma nativo predomina, ajudando a evitar a completa assimilação. Em Águas Belas há uma escola onde as crianças são ensinadas na língua Iatê, garantindo a preservação desse conhecimento ancestral. Aqui na escola, as crianças aprendem Iatê? Aprende. Um objetivo principal da escola aqui é o ensino da língua Iatê. Inclusive, eu acredito que a língua ainda não se perdeu hoje, graças a essa escola. Né? Porque até os novos falantes, todos eles, por mais que tenha sido numa questão direta ou indireta, direta ou indireta em que sentido? Porque tipo, muitos não teve também a condição de ficar aqui diretamente, né? Porque tiveram que viajar, mas a consciência em si foi dada pela essa escola, né, inicialmente. Ou seja, ela foi, de uma certa forma, um pontapé inicial para instigar a curiosidade e o interesse dos índios, aqueles que não têm, porque tem aquelas famílias que são falantes, tem aquelas famílias que não são falantes. Né? Aí, tipo, as crianças que nascem em famílias que não são falantes, elas têm mais dificuldade, porque elas não têm aquele acesso. Né? Então ela acha esse acesso aonde? Dentro daqui, né? Da escola, né? Aqui do Nordeste, o Funiô foi o único, talvez um dos únicos que se manteve a sua cultura e sua língua. Diferente dos povos aqui perto. E por que aconteceu isso? Por que o povo Funiô conseguiu manter esses costumes, esses segredos? Eu acredito, isso daí não é uma coisa comprovada, né? Eu acredito que tenha sido por conta dessa união deles com parte dos holandeses. Porque os índios que tinham contato com os portugueses, eles eram obrigados ao catolicismo. E o catolicismo era o extintor. Eu não sei como é que se fala a palavra, né? Quem acabava com a cultura indígena eram os católicos, né? E quando já veio chegar o histórico do catolicismo aqui na região, né, já foi mais ou menos por volta do início do século de 1800 e pouco, de alguma coisa, mas os índios eles
se entregavam, né? Até chegar o momento em que teve aquela questão da história do padre vir com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, teve que haver um sincretismo religioso para com os Funiô, e esse sincretismo eles terminaram adorando a imagem, mas em forma de sincretismo religioso. Então, tanto quando já chegou já mais tarde, a religião católica, no que ela chegou mais tarde, mesmo ela tendo chegando mais tarde, ela não tinha mais não tinha mais aquela influência tão grande, né? Até porque os índios já tinham aquela consciência anterior à questão da imagem de Nossa Senhora da Conceição, né? Ao qual ele se referia a uma outra entidade do sagrado deles, né? E fizeram aquele sincretismo religioso, então de uma certa forma não teve mais como se perder, né? E o padre que foi o que mais se destacou e que foi ele quem ajudou na questão do asseguramento da cultura Funiô, que foi o chamado Padre Alfredo Damaso, né? Que ele foi uma das peças principais na resistência da cultura indígena Funiô. Porque ele chegou na época em que tipo, os índios já estavam meio que perdidos, né? Aí já estavam sofrendo perseguição, já estavam sofrendo as chacinas, os massacres, né? E depois ele era capelão do exército, né? E ele tinha as influências dele no Rio de Janeiro, tanto é que ele foi um dos participantes do movimento para o SPI, que era o Serviço de Proteção ao Índio, que foi o primeiro serviço. Então, nessa região aqui, por sorte, né, eu acho que a gente foi abençoado de uma certa forma, porque quando já estava para se perder, aí aparecia alguma coisa para salvar, né? Aí eu acredito que essa questão histórica, né, porque de início foi essa questão da união deles junto com os holandeses, né, porque tinha os Tapuia, os Xocó, os Brobadais eram as etnias formadoras de Funiô, né? E aqui na região eram os Foles Foclaça, eles eram os protegidos dessas outras tribos, dessas outras etnias. E essas outras etnias eram unificadas com os holandeses. A partir do momento que os holandeses foram expulsos, aí eles ficaram perdidos de novo. Aí ficaram à mercê da cultura portuguesa. Só que a partir daí já fugiram e tiveram que se unir, né? No momento que se uniram, né, foram resistindo mais por algum tempo. Aí apareceu esse padre, né, para fazer esse asseguramento da etnia Funiô, né, participando do movimento. Foi quando surgiu o SPI e também pela questão do ritual em si, do Oricuri, né, porque o ritual do Oricuri é ele quem instiga, influencia, incentiva e de uma certa forma obriga a que os Funiô falem a língua, a que os Funiô pratiquem, né? Aí eu acho que foi uma mistura de tudo, né? Tanto é que depois de Padre Alfredo foi quando os índios conseguiram, enfim, se fixar aqui no local, né? Porque anteriormente a isso não tinha como, né? Porque toda vez que eles se fixavam, a aldeia era onde hoje é a cidade de Águas Belas, né? Era onde era a cidade de Águas Belas. Mas com a perseguição dos coronéis, a invasão, eles foram fugindo, foram se espalhando aqui pela região todinha do Nordeste. Somente depois de Padre Alfredo, né, que ele construiu a igreja. Agora aqui é uma história também muito interessante dele, porque ele não gostava de índio. Ele não gostava de índio. Mas a partir do momento em que ele que ele foi obrigado, né, quando o arcebispo de Garanhuns veio para catequizar os índios, para fazer eles de católico, né, aí eles tiveram que colocar um padre e eles escolheram ele, né, e ele não gostava, diz a história que ele rasgou a batina com raiva, mas tinha que vir porque era um mandado do bispo. E a partir do momento que ele veio e viu a realidade, a pureza dos índios, ele se sensibilizou e lutou a favor dos índios, né? Ele tinha aquela influência tanto na parte da religião, né, do católico, como ele também tinha
na parte de soldado de guerra, porque ele era capelão do exército, ele tinha suas influências dentro das Forças Armadas. Aí foi uma junção de tudo, né? Porque ele tanto conseguiu proteger os índios das novas invasões dos coronéis, como ele também deu aquele espaço ao povo de praticar sua religiosidade, né? E também ele deu aquela permissão que ele tinha aquele respeito ao sincretismo da religiosidade do povo funiô. Então eu acho que isso tudo veio, é uma linha cronológica histórica que sempre aparece, né? Depois disso, o que ameaçou a cultura novamente foi tanto a mistura, né, do índio com o branco, a partir dos casamentos, aquilo mais. Tinha aquela questão daquele preconceito em si, que era cidade de que índio não era gente, de que branco era acima do índio, né? E as novas gerações que foram surgindo, isso daí foi mais ou menos a partir da década de 50, os índios passavam por muita dificuldade, eles viam, tipo, quem se casasse com um branco era bem visto, quem se casasse, então, a partir daí eles foram começando a deixar a cultura, a língua, tinham vergonha de falar, tinha aquele, né? Mas existiam sim famílias, inclusive uma das famílias era a nossa família, né, que é a chamada família Ferreira, que elas eram as mais, como é que se diz, etnocêntrica na questão da cultura funiô. Eles tinham aquele valor, eles sabiam o valor da cultura e da língua, né? Tanto é que eles falavam, vocês podem, não se misturem, não deixem seus costumes. Eles não gostavam de quem falava português. Eles tinham aquele preconceito, né? Era ao contrário, eles tinham aquela aversão, só que era uma forma de defesa e de preservação para a cultura, né? E graças a isso foi que se manteve, né? A partir daí teve o contato com minha mãe, né? Que na época era professora, né? E ela até fala na história dela que nenhum dos contatos com uns desses índios que pertenciam a essa família, tipo, num dos contatos que ela teve a um desses índios, ela disse que não queria casar com índio. Ela queria estudar, ela queria ter formação, ela queria ter tudo isso, mas ela queria se casar com um branco, ela não queria índio, né? Porque na época o índio era visto como um Zé Ninguém, como um sem futuro, né? E ele falou que ela podia ter as duas coisas, né? E ela teria até muito mais se ela tivesse esse conhecimento não índio, mas que não deixasse a cultura dela, né? Então ele despertou uma consciência nela, que é o patrono dessa escola, chamado Antônio José Moreira, Tunixicê, na língua, né? E foi ele quem deu essa consciência todinha, essa conscientização a ela, e ela repassou para a nova geração, ela disseminou essa semente, ao qual hoje ainda a gente está colhendo desses frutos que foi plantado, né? Porque ela quem incentivava os índios a ser índio, ela quem incentivava o pessoal, lutou na Constituição de 1800, ela foi uma indigenista, né? Se juntou com outros indigenistas da época, Ailton Krenak, os Terena, esses pessoal todinho aí que hoje é lutando na ação indigenista. Então, tipo, essa linha cronológica, nenhuma delas essa escola está inclusa, né? Hoje eu vejo muitos falantes, muitas pessoas que passaram, né? Eu sou um falante, graças a essa escola. Esses meninos aí também têm a influência da mãe deles, da avó, mas passaram por aqui. Inclusive o irmão dele é um dos professores da escola. E hoje eu acho essa questão da necessidade do conhecimento da cultura indígena muito importante. Eu fico muito satisfeito quando eu vejo assim as pessoas hoje em dia tá tendo esse interesse maior, né, da parte dos não índios para o conhecimento da cultura indígena, né? E isso é uma coisa em que ambos ganham, né? Tanto os brancos ganham quanto a gente também ganha, num sentido da gente ofertar aquilo que a gente foi herdado pelos nossos antepassados. Tem alguma pergunta? Sim, você pode falar um pouco mais sobre o ritual Boricuri? O ritual Boricuri, ele acontece 3 meses. Agora, o que acontece lá a gente não pode
revelar, né? Que é justamente a unificação dos rituais de todas as outras etnias ao qual nos deixaram, né? Dos nossos antepassados. Eu acho que não tem muito o que se é permitido falar, né? Você não pode falar muito. Não se pode falar muito, não. A questão do ritual do Oricuri, e até porque também se eu falasse ia ser uma questão histórica muito longa que não ia dar nem para se fosse permitido, né? Se falar, né? Mais alguma coisa? Quanto mais eu perguntava, mais percebia que as respostas aqui eram dadas com relutância. Muitas coisas permaneciam além das palavras. Os Fúnio não revelam os detalhes de seus rituais, não traduzem seus cantos, apenas explicam seu significado geral. Talvez isso não seja apenas uma questão de sigilo, mas sim parte da própria essência de seu conhecimento. Algo que não pode ser simplesmente transmitido, mas apenas vivido. Eu vi apenas o que estava na superfície, as danças, a língua, as histórias sobre o passado. Mas isso era apenas o começo da jornada. O mundo deles não pode ser compreendido em um único dia. Para isso é preciso mergulhar mais fundo, além do que se revela no primeiro contato. Agora, duas perguntas estão diante de mim. O que é a Jurema? E qual é o mistério que envolve o ritual do Oricuri? Para descobrir, preciso seguir adiante, para um lugar onde nem sempre os forasteiros são bem-vindos.